Hoje eu falarei com vocês sobre um tema muito curioso e que muitos de nós, diante dessa vida, podemos exigir do outro. Muitos de nós temos imagens e expectativas em relação às outras pessoas. Então hoje falarei com vocês que cada um só é o que dá para ser. Então, para iniciar esse bate-papo, essa conversa que eu terei com vocês, eu vou começar do básico, né? Quando nós estamos à procura de uma pessoa que possa ser o nosso parceiro ou a nossa parceira, quais são as imagens que nós levamos para esse relacionamento? Ou diante de um trabalho, quais são as imagens que nós temos das pessoas que estão no nosso convívio de trabalho, de profissionalismo? Todas essas imagens e todas as nossas expectativas, elas vão de encontro às pessoas que muitas vezes não atendem a esses pedidos ou a essas exigências que a nossa alma faz diante das imagens que nós criamos em tenridade, desde que nós começamos a tomar consciência de nós para que nós pudéssemos agir neste mundo. Falar de imagens é falar justamente do que faz com que nós possamos ser mais ou menos, ou que nós possamos nos definir ou expandir. Então, cada uma pessoa, cada um de nós, temos imagens de várias coisas nessa vida e muitas vezes essas imagens podem nos limitar. Quando eu falo sobre esse tema, cada um só é o que dá para ser, eu venho fazer com vocês uma reflexão em cima de muitas coisas que nós criamos em relação às outras pessoas. Na questão do relacionamento de casal, qual é esse parceiro que eu procuro, que muitas vezes eu não vejo nele uma parceria ou uma compatibilidade, ou não vai de encontro a todas as minhas ideias e as minhas imagens de antes, quando eu procurava por ele, né? Quando eu falo de relacionamento de casal, não tem como eu não fazer com que vocês se atentem para quem vocês olham neste momento que estão procurando um parceiro ou uma parceira. Muitas vezes nós podemos estar procurando no nosso parceiro o nosso pai. E muitas vezes nós idealizamos algo que talvez o nosso pai não foi através das nossas imagens e que nós esperaríamos que ele fosse. Então tem duas vertentes, né? Tem a vertente de projeção, de eu procurar um parceiro que ele atenda as minhas expectativas em relação ao primeiro homem que nós amamos, que é o nosso pai, e também vai de encontro se a minha mente projetou alguém que essa pessoa, por exemplo, meu pai, eu pensaria ou desejaria que ele fosse outro pai, eu posso ter também essa projeção em cima do meu parceiro. Então, quando eu falo com vocês que cada um só é o que dá para ser, é que muitas vezes, quando eu falo desse tema, não tem como eu não remeter a tudo isso que eu venho falando aqui no Olhar Sistêmico a respeito de sincronicidade, de simetria. Quando nós procuramos alguma pessoa para estar conosco nessa vida, nós devemos procurar alguém que some e não alguém que complete. Porque a palavra completude faz com que nós achamos e idealizamos que nós só somos felizes se tiver alguém completando, né? Mas o que eu venho falar com vocês é que nós somos capazes de ser felizes e expandir essa felicidade para o outro que queira dividir com a gente. Se eu procuro alguém para me fazer feliz, significa que eu não sou feliz. Então, o porquê de eu não estar nessa completude, nessa plenitude? Então, são pontos, vários pontos que faz com que nós começamos a traçar algumas ideias, né, gente? Que aqui, qualquer tema que se fala de constelação, eu não posso perder o foco que eu falo de uma maneira bem restrita, né? No campo das constelações, quando nós temos a oportunidade de olhar
o campo do cliente, nós ampliamos muito mais o que eu venho falar aqui. Então, eu venho trazer ideias para que vocês possam entender. Quando nós esperamos algo de alguém, na verdade, nós esperávamos isso dos nossos pais. Então, pensar no outro que não consegue dar carinho ou ser carinhoso, no outro que não demonstra o sentimento, no outro que tem dificuldade de assumir as suas fragilidades. Na verdade, nós estamos falando do sistema. Quando duas pessoas se encontram, elas não são encontro de duas pessoas, elas são encontros de dois sistemas. Então, falar de encontro de dois sistemas é falar na grandiosidade que é um encontro de casal. Vocês concordam? Porque se eu falo que quando eu encontrei o meu esposo, eu encontrei o meu sistema e o dele se encontraram, eu estou falando de algo muito grande. De tudo o que é o meu sistema e de tudo o que é o sistema dele. E muitas vezes nós desejamos que o outro seja e tenha as mesmas vivências que nós, né? Então, quando eu falo do jeito que eu fui criada e do jeito que eu espero que o outro seja, o meu esposo no caso, eu estou partindo do princípio que ele foi criado pela minha mãe. E aí a gente vai com imagens e costumes que essa pessoa não tem. E aí a gente fica projetando e procurando, às vezes, os nossos pais nos nossos relacionamentos. Falar de projeções é falar de algo que permeia praticamente toda a humanidade. Muitos seres humanos vivem de projeções e de ideias. Vivem no tempo verbal, no modo verbal mais ingrato, que é o futuro do pretérito. Então, muitas pessoas podem estar no relacionamento procurando ou seu pai ou a sua mãe. Ou então, querendo algo no relacionamento das imagens que você tem dos seus pais, que vocês acreditam que poderiam ter sido totalmente diferentes das que você viveu. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos julgando os nossos pais, como se eles tivessem errado. Mas quando nós entendemos que os nossos pais são os pais certos para nós e que está tudo certo, que diante até daquelas dificuldades de relacionamento que os nossos pais tiveram, ou as dificuldades que eles tiveram como casal, nós conseguimos ser pessoas que superaram tal dificuldade e conseguiram avançar em algum campo. Quantas pessoas que os pais, né, o pai, a figura masculina, não estava presente naquele momento e a mãe que fez às vezes, fez com que essa pessoa que foi criada apenas pela mãe, ela conseguisse se organizar de um jeito que hoje ela consegue se destacar graças às dificuldades que ela teve desse relacionamento de casal. E o mais importante, vocês sabem, que os pais já fizeram, que é dar a vida. Se a gente parasse nesse ponto que os pais fizeram, o que é de maior neste mundo e que ninguém vai fazer por nós, que é dar a vida, nós estaríamos altamente gratos por tudo isso. Mas muitos de nós, quando não temos a consciência dessa grandiosidade do ato da vida, nós ficamos pedintes diante dessa vida, achando que os nossos pais poderiam, seriam ou queriam algo para nós que a gente projetou. Mas quando nós entendemos que está tudo certo, que tudo o que acontece na nossa vida está de acordo e em consonância com tudo o que é do nosso sistema, nós começamos a criar força. Porque nós dizemos sim para o destino dos nossos pais e pedimos a bênção para que nós possamos fazer só um pouquinho diferente deles e do sistema. Quando nós temos a humildade de reconhecer toda a grandeza desses ancestrais, nós começamos a ver como que nós somos tão frágeis, pequenos e insignificantes diante de todos eles, né? E aí quando nós olhamos, porque muitas vezes nós olhamos do lugar que nós nos encontramos hoje com as facilidades, né?
E aí, se eu for olhar para minha mãe, que criou 4 filhas, né? Com o meu pai viajando muito. E naquela época não havia fralda descartável, não havia máquina de lavar roupa. E aí, só nesse pequeno e grande detalhe, nós começamos a ver a grandiosidade desse ser humano que veio antes de mim. Como que conseguiu dar conta de tantas coisas e hoje a gente fica aí batendo a cabeça para conseguir fazer 1/3 do que eles fizeram. É entender também que nós só somos o que dá para a gente ser, né? Quantos de nós aqui na humanidade conseguimos avançar em algumas coisas e temos dificuldades em outras? Por quê, Renata? Por que às vezes eu começo a avançar em alguma coisa e de repente tudo descampa de novo e acaba que dá tudo errado novamente? O que eu tenho para falar para vocês é que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso. E quando nós não conhecemos as nossas histórias familiares, do nosso sistema, nós corremos o risco de cometer as mesmas situações. E quando nós tomamos consciência que nós podemos fazer um pouquinho diferente deles, nós temos a pequena liberdade de fazer um caminho diferente. E aí a gente não repetir as mesmas situações. Eu não falo erros, porque falar em erros é acreditar que nós somos só feitos de acertos. Quantos de nós já erramos e hoje nós somos a soma de todos esses erros e acertos. Eu, graças a vários erros, eu consegui ir trilhando um caminho de autoconhecimento e conhecimento que fez com que hoje, eu não voltaria atrás de nada na minha vida. Aí vocês podem pensar, nada? Não voltaria. Porque tudo hoje que eu consigo enxergar que poderia ser diferente, eu só aprendi através do que eu fiz. Então, quando nós falamos que a gente faria diferente, a gente seria as mesmas pessoas, né? Porque a gente estaria ainda com aquela consciência. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma consciência diferente que me permite, mesmo eu galgando os degraus bem devagarzinho, eu tenho a consciência que eu posso ser cada dia um pouquinho melhor, né? Então, eu tenho a consciência também que eu hoje posso errar, mas eu também já estou acertando mais do que antes. Então, eu fico no lugar de permissão que eu consigo perceber o que eu preciso avançar. Né? Eu já cansei de falar com vocês que quantas vezes nós andamos 7 passos para frente e damos 10 para trás. Mas o importante é a gente saber qual que é esse caminho. Que muitas vezes, quantas pessoas fazem isso que nós fazemos, mas não têm consciência de qual é o caminho. Então, por mais que nós damos os passos para trás, nós temos consciência do que nos faz bem, do que nos traz leveza para essa vida, a gente começa a ficar num lugar mais confortável, sem culpa, né, gente? Porque se a gente ficar olhando, por que eu fiz desse jeito, se eu tenho conhecimento de fazer desse ou daquele jeito, se a gente ficar olhando para esse lugar, nós não vamos andar. E aí a gente vai ficar novamente preso. Quando nós reconhecemos que aquele caminho não era o que a gente sabe, mas que a gente tem chance de fazer novamente, né? Porque todos os dias nos é dado a oportunidade disso, nós começamos a tomar consciência que nós podemos a cada dia andar em passos curtos, mas firmes, né? E falar disso, que cada um só é o que dá para ser, é focalizar nesse sistema tão amplo e grande que nós desconhecemos, né? O máximo que nós conseguimos conversar, no máximo, é no bisavô, na bisavó. Mas a maioria de nós ficamos nas nossas mães e nas nossas avós. Dificilmente nós temos muita história, né, das nossas ancestrais, né?
E aí a gente fica num lugar muito restrito. Mas como nós sabemos que energeticamente, através de Rupert Sheldrake, que é prêmio Nobel de Biologia, ele descobriu os campos morfogenéticos e ele trouxe essa contribuição para as constelações familiares, mostrando que tudo o que é do nosso sistema está numa grande nuvem de informações. Então, quando todas as informações dos nossos ancestrais estão nessa grande nuvem que Rupert Sheldrake nomeou de campos morfogenéticos, nós entendemos que muitas vezes nós que estamos aqui hoje, em 2021, podemos sentir energeticamente alguma energia do sistema que está ressoando no sistema pedindo ajuda, pedindo cura. E para que nós possamos ter a consciência disso tudo, que é essa grande teia, né? Que essa grande arsenal de informação que é do nosso sistema, nós devemos estar conscientes que todos os nossos ancestrais energeticamente influenciam na nossa vida. Eu não estou falando nada ligado a nenhuma religião. Eu não estou falando nada ligado a questões espirituais. Eu estou falando de física quântica. Quando nós entendemos que só existe o amor que cura e o amor que adoece, nós começamos a ver que tudo o que existe na nossa vida hoje está intimamente ligado pelas 3 ordens do amor que muitas pessoas não conhecem ou que muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Primeira delas, a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento e a lei da hierarquia. Todas essas 3 ordens do amor que nos regem, elas estão intimamente ligadas a todas as nossas dinâmicas na vida. Quando eu reconheço que todos que vieram antes de mim são maiores e melhores do que eu entendo a questão da hierarquia. E eu consigo entender que todos os desequilíbrios nessa hierarquia faz com que eu hoje possa carregar um peso que não é meu, mas é do lugar que eu ocupo por arrogância, de às vezes eu me sentir melhor que os meus pais. Então, nessas 3 ordens, nós temos a chave de todo o conhecimento, de tudo que nos desequilibra. Quando eu falo da lei do equilíbrio, que quem dá mais, quem dá muito, manda o outro embora, eu quero mostrar para vocês que nas relações humanas nós devemos ter a consciência de equilibrar o que nós damos e com o que nós recebemos, que muitas vezes nós estamos dando muito para alguém e essa pessoa não suporta o tanto que nós temos para dar. E aí, por sentir tão incomodada e tão desequilibrada essa troca, a pessoa se retira como forma de aliviar um pouco o tanto que ela recebeu. E quando eu falo de pertencimento, eu falo de todos que pertencem ao sistema e que por natureza humana, o ser humano ele é muito de excluir o outro, e nessa lei do pertencimento, muitas pessoas de todos os sistemas, de toda a humanidade foram excluídos do sistema. Quantos de vocês, na hora de montar a árvore genealógica, colocou as amantes, os abortos, as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os estupradores do sistema de vocês? Nós só colocamos os bons, os bonitos e os bem-sucedidos. Aquelas pessoas que tiveram destinos pesados, que estavam sinalizando algo do sistema a ser curado e olhado com muito amor, porque foi uma exclusão lá nos nossos ancestrais, eles estavam apontando, na verdade, a cura para o sistema. As ovelhas negras do sistema são chamadas para que o amor se estabeleça novamente no sistema, para que todo o sistema entre em harmonia novamente. Então, falar das ordens do amor é falar justamente que cada um só é o que dá para ser. E muitas vezes as pessoas falam assim: Renata, é muito bonito você falando de paz e tudo, porque você não conheceu meu pai. E aí as pessoas ficam com aquelas imagens daquela criança pedinte, daquela criança ferida, e não conseguem olhar para a grandeza que foi a vida que esse pai, independente do que vocês passaram, né? E essa mãe que, independente do que ela passou e vocês passaram juntos, eles foram tão perfeitos como
como pais, que eles deram a vida. Então, como casal, muitos dos nossos ancestrais falharam como casal, né? Porque sempre houve muitos emaranhamentos para trás. Mas como pais, todos os pais foram perfeitos. Até em situações bem, que eu posso falar que é bem polêmicas, né? Que é no caso do estupro. Até nessas situações mais adversas, nós conseguimos perceber que o que era mais importante para acontecer, aconteceu, que era a vida. Então, quando nós pegamos a força dessa vida e seguimos com ela, aproveitando o que essa vida está nos proporcionando hoje, sem olhar com julgamentos para os nossos pais, nós começamos a tomar a vida com a sua total potência. Nós começamos a ser aqueles seres muito fortes, porque nós saímos do mimimi. Nós saímos daquele lugar que fica cheio de imagens, desejando outros pais, desejando outras mães. E aí a gente começa a nos conectar, que o que é mais importante é cumprir o seu destino, que era nós termos a vida. Então, quando nós começamos a olhar para o outro que nós esperamos entender por que, que o outro não retribui o amor que eu tenho por ele, por que, que o outro não faz isso por mim, por que, que o outro não aceita as suas fragilidades, nós estamos falando de tudo que o sistema dessa pessoa né? Então, quando nós começamos a olhar que existem pessoas que têm dificuldade de demonstrar amor, carinho, afeto, é porque no sistema houve-se poucas manifestações de carinho, né? E se a gente olhar para os nossos ancestrais, os homens, eles não tinham muita proximidade dos filhos homens. E aí os homens foram criados sem saber o que era carinho. E aí, e nós olharmos para isso, nós começamos a ver que muitos pais não davam carinho aos filhos homens, porque eles tinham medo desses filhos, ao receber carinho, se tornassem afeminados, se tornassem homossexuais. Então, essa era a concepção desses ancestrais. Não existe certo e nem errado. Existe uma história que foi passando de pai para filho e que se tornou verdade. Hoje, quando nós convivemos com os nossos filhos, nós vemos a grandiosidade da capacidade desses filhos nos tirar todas as crenças e todas as limitações, quando eles falam assim, não, hoje em dia isso não é verdade. Ou a facilidade deles lidarem com o diferente, né? Antigamente, né? Se a gente olhar para os nossos ancestrais, a dificuldade de lidar com o diferente era muito grande. Quantas lésbicas, quantos homossexuais, né, tiveram dificuldade no seu próprio sistema e com isso muitos abreviaram a vida ou muitos deixaram de viverem o que a sua natureza pedia, né? E a gente sabe que todas essas questões, né, elas são muito polêmicas e dentro do olhar das constelações nós sabemos que podem haver questões de homossexualidade ligada às identificações de um excluído, né? Esse é um assunto bem profundo. E aí a gente começa a observar que esse pai que não teve o carinho do pai dele, né? Essa mãe que não recebeu o carinho dessa mãe que tinha tantos filhos, né? Que as nossas ancestrais tiveram uma quantidade muito maior de filhos do que nós. E aí elas não tinham muito tempo de ficar no tete a tete, porque além de cuidar dos filhos, tinha que cuidar da casa, cuidar das roupas, cuidar de tudo. Então, o afeto começou a ficar um pouco distante. E com isso, eles não receberam tanto afeto. Então, quem não recebe não sabe o que é dar afeto. Então, quando nós falamos que cada um só é o que dá para ser, nós começamos a entender toda essa dinâmica da gente querer que o outro seja o que ele não é capaz de ser. Quando nós olhamos para as pessoas que têm dificuldade de assumir as suas fragilidades, né, de falar que errou, de falar que não consegue, de falar tudo o que é difícil para ele,
sinaliza algo do sistema também, que pode querer trazer uma informação de perfeição desse sistema, sendo que nós sabemos que não existe perfeição aqui na Terra. Então, atentar para tudo, essas exigências que nós fazemos do outro, muitas vezes nós acharmos que o sistema do outro é igualzinho ao nosso sistema. Só que quando nós encontramos relacionamentos, nós encontramos sistemas. E eu não me relaciono somente com o meu marido. Eu relaciono com tudo que é do sistema dele, porque ele é a soma de tudo que é daquele sistema. Então, entender essa dinâmica é dar um lugar de paz pra gente, sabe? É um lugar que a gente começa a entender e respeitar o outro. Porque muitas vezes nessa nossa completude, dessa nossa busca por sentimentos, muitas vezes nós estamos procurando no outro que nós estávamos procurando quando criança, ou como adolescente, ou como um adulto já, nos nossos pais. E aí é aquele conto das moedas, né? Quando os pais, eles dão as moedas e às vezes a gente pode achar que aquelas moedas não são suficientes, nós saímos a procurar a moeda. E aí nós procuramos as moedas nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E ninguém tem essa moeda. Somente os nossos pais é capaz de dar essas moedas. E aí, cansado de procurar essas moedas que ninguém tem para nos dar, nós voltamos o nosso olhar para os nossos pais e começamos a ver que o que nós procurávamos nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Então, na verdade, toda busca, todo vazio, toda exigência que nós temos, na verdade, é tudo o que nós somos. Quantas vezes nas constelações familiares, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades que nós olhamos lá, né, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos e ao trabalho, enfim, ao dinheiro, seja o que for, nós começamos a perceber que está intimamente ligado às nossas dificuldades com os nossos pais. Reconhecer que todo sistema é único e que cada um dá o que recebeu, vê a grandiosidade de tudo que é um sistema. E aí a gente começa a observar também que nós também, muitas vezes, nós não somos os sonhos dos nossos parceiros. Porque muitas vezes nós também somos projeções do que eles faziam e do que eles procuravam. E aí existem essas situações que fica um e o outro procurando no outro algo que nenhum dos dois tem. Então falar que cada um só é o que dá para ser, é entender a dinâmica oculta dessa vida. É olhar para o outro com compaixão, com respeito e entender que tudo o que nós somos, somos a soma do que é o nosso sistema. E nós somos tudo o que nós recebemos, né? Cada pessoa não tem como dar, né, o que não recebeu. Então, por exemplo, se eu estou num relacionamento e eu sou muito carinhosa e o meu parceiro não é muito carinhoso, eu parto do princípio que se eu tenho uma cobrança com essa pessoa, eu parto do princípio que ele recebeu todo o carinho que eu recebi e aprendi a dar. Vocês concordam? Só que cada um tem as suas vivências, cada sistema teve as suas dificuldades. E aí, quando nós começamos a olhar para tudo isso e ver a grandiosidade disso tudo, nós começamos a tomar consciência que nós devemos ter respeito pela história, pelo sistema e pela vida dessa pessoa. Quando nós casamos com um homem, nós casamos com todo o sistema e com tudo o que esse sistema é. E quando eu respeito tudo o que é dele e eu faço com que minha vida seja mais leve, e se eu não der um bom lugar no meu coração para as pessoas desse sistema, né, que muitas vezes em relacionamento eu ouço as pessoas falando assim, eu não combino com a irmã, não combino com o irmão, não combino com a mãe do meu marido, e aí a gente vai morar em outro lugar, a gente vai ser feliz. Ilusão.
Ilusão, porque energeticamente o nosso parceiro sabe a dificuldade da gente, energeticamente. E aí a única solução para tudo isso do sistema é a gente dar um bom lugar para essas pessoas que também não sabemos em quais emaranhamentos tem nesse sistema, para que ela possa, ou ele possa seguir a vida dele, e eu dou um bom lugar no meu coração, porque eu sou capaz disso, de fazer um pouquinho diferente, e só assim eu terei chance nesse relacionamento. Se eu chego no relacionamento excluindo todos do sistema dele, eu estou verbalizando claramente para ele, né, que ninguém do sistema dele é bom. Então por que eu quero ele? E aí energeticamente esse homem não fica disponível para mim. E aí quando eu faço o meu melhor e entrego o meu melhor, ele energeticamente ele sabe que eu estou fazendo algo muito acima do que eu teria capacidade e muito maior do que eu sou. E ele vê através da minha mudança, da minha resignação, da minha paciência com o sistema dele, ele vê a grandiosidade que eu sou. E aí eu tenho chances com esse homem, porque ele consegue ver em mim a mulher que eu sou diante de tantas dificuldades do sistema dele, entende? Então, quando nós começamos a dar um bom lugar para todos do sistema do nosso esposo, né, da nossa esposa, nós começamos a encontrar um caminho de paz, de tranquilidade. Porque olha o emaranhamento que vai dar nisso, né? Se eu não dou um bom lugar para o meu sogro, para minha sogra, para os meus cunhados, eu estou dizendo energeticamente para os meus filhos que 50% deles também não é bom, porque se 50% é meu e 50% é do meu marido, e os 50% do meu marido vem do sistema dele, eu estou dizendo que meus filhos também não são bons, né? E aí os nossos filhos também podem ter dificuldades com a gente diante da seguinte situação: mãe, você não entendeu que eu sou o sistema também? E você está falando dos meus avós, dos meus tios? Quando eu excluo o sistema familiar do meu cônjuge, eu excluo tudo que são dos meus filhos. Olha a seriedade. E aí os nossos filhos vão se tornar energeticamente todos os excluídos do sistema. Socorro mesmo, gente. Então, tudo aquilo que nós negamos, tudo aquilo que nós excluímos, se torna presente através da energia dos nossos filhos. Então, quanto mais pessoas nós excluímos, mais energeticamente nós atraímos para perto de nós. Porque os nossos filhos é a união dos dois sistemas. E quando eu nego o sistema paterno, eu estou negando 50% dos meus filhos não são bons. Olha que coisa séria. Então, olhar tudo o que é do sistema e olhar essa grandiosidade que nós temos em mãos, e muitas vezes nós não conseguimos entender por que tantas confusões nos dois. Às vezes acontecem tantas confusões no sistema e as pessoas falam assim: nossa, Renata, eu sou uma pessoa que financeiramente, eu sou uma pessoa tranquila financeiramente, eu sou uma pessoa que eu combino com meu marido, mas nós dois sempre temos atritos. Por que tem atritos? Porque você energeticamente pode estar dizendo para ele a todo momento que você não aceita o sistema dele. Porque você não aceita todos que pertencem ao sistema. E ele é a soma desse sistema. Então, quando eu falo que a gente só é o que dá para ser, eu falo de tudo isso que é do sistema. E hoje eu focalizei principalmente na questão de relacionamento, né? E principalmente nas questões de relação, né? Às vezes a gente espera muito do
do patrão, a gente espera muito do sistema, né? A gente espera muito de todo mundo. Na verdade, nós estamos esperando algo dos nossos pais. Então, o que tem aí dentro de vocês, guardado, tão bem escondido, que vocês procuram nos pais de vocês inconscientemente, e vocês trazem essas cobranças para o parceiro de vocês, para o trabalho de vocês, para tudo o que está envolvendo a vida de vocês, né? Então, quando eu falo que cada um só é o que dá para ser, é que nós devemos respeitar. Quando nós escolhemos uma pessoa, nós estamos escolhendo essa pessoa porque algo que existe nela e no sistema dela tem simetria, tem concordância com o que é do meu sistema. Então, quando eu escolho, né, eu falo que as constelações, hoje, elas são questões de sanidade, de saúde pública, sabe? Porque quanto mais consciência nós vamos tomando e quanto mais cedo nós vamos nos conscientizando disso tudo, nós começamos a ter um pouquinho mais de liberdade, né? E quanto mais nós nos curamos, mais os nossos filhos são curados, porque quando eu sou capaz de me curar nos meus pais, eu libero os meus filhos para não ter que sinalizar a todo momento algo que existe meu em relação aos meus pais. Então, os meus filhos não vão ser aqueles sinaleiros a todo momento que eu preciso de me curar nos meus pais, né? Senso de justiça. Sim, sim. Por exemplo, ela está perguntando que se isso, o senso de justiça nos dois sistemas, eles podem ser bem pertinentes. Porque se no sistema do meu marido existem pessoas que têm esse senso muito forte, eu energeticamente, se eu estou nesse relacionamento, é porque eu também, no meu sistema, tem disso, entende? Então, na verdade, quando nós temos um olhar criterioso, um olhar cuidadoso, para quem nós nos relacionamos, nós conseguimos decifrar quem nós somos. Porque se no meu sistema tem um senso de justiça muito grande e no sistema do meu marido também tem, mostra claramente a sincronicidade de encontro de destinos, né? Então, não existe o acaso, né? Nas constelações, o acaso não existe. Existe encontros de destinos, né? Então, quando nós começamos a observar a sincronicidade de sistemas, nós começamos a ver que às vezes a gente pode estar falando do sistema do nosso marido e tem muito disso no nosso sistema, e nós, nós temos mais facilidade de enxergar as coisas no outro sistema, é mais fácil julgar do outro, e aí a gente não enxerga no nosso, né? Então, quando nós falamos do sistema do nosso esposo ou da nossa esposa, nós temos que ficar atento se a gente não está negligenciando uma oportunidade de olhar para as nossas dificuldades, né? Porque se eu falo com vocês que o encontro de sistema é encontro de destino, né? Um está à procura do outro, é sincrônico, eu sinalizo para vocês porque tudo que vocês procuram está à procura de vocês, né? E aí vocês começam a entender que tudo que vocês estão procurando estão em todos os lugares de diversas formas. Se eu tenho dificuldade de relacionamento com os meus pais, eu vou ter dificuldade de me relacionar com dinheiro, eu vou ter dificuldade de organizar a minha vida trabalhista, eu vou ter dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu vou ter dificuldades com as amizades, eu posso ter dificuldades com os vícios, porque tudo isso que eu falei, que está na vida, na verdade, é tudo mais do mesmo. É tudo a mesma coisa, só que nós temos dificuldade. Então, se eu tenho dificuldade com a minha figura masculina, da imagem que eu criei do meu pai, eu
vou ter dificuldade no trabalho. Aí passa um pouquinho, eu vou ter dificuldade no meu relacionamento. Aí passa uma temporada, volta o problema de novo no meu trabalho. E aí eu mudo de trabalho, eu mudo de relacionamento e os mesmos problemas se repetem. Isso não é dedo podre. Isso são os julgamentos que nós temos da nossa imagem paterna, da nossa imagem masculina, que nós procuramos sempre mais daquilo que nós julgamos. É como se toda hora, toda vez que eu julgasse, inconsciente, tá, gente? Esse julgamento é sempre inconsciente. O meu pai, eu julgasse tudo o que diz respeito ao meu pai, que é relacionamento, trabalho, amizade, vícios. E aí, tudo isso vai aparecer cada hora de uma forma, mas sinalizando assim, Renata, dá uma olhadinha em como você se relaciona com seu pai, né? E hoje é aniversário do meu pai. Hoje, dia 2 de junho, aniversário do meu pai. Então, assim, a forma que nós relacionamos com os nossos pais nos define na vida. E tudo que nós buscamos nessa vida está intimamente ligado às nossas buscas e às nossas dificuldades de respeitar o que foi. E muitas vezes nós achamos que poderiam ter sido melhores. Então, quando eu falo com vocês que cada um só é o que dá para ser, olhem com carinho para o destino dos pais, dos avós, dos bisavós de vocês e para todos os ancestrais. Todos eles estavam vivendo momentos tão difíceis que sobreviver era o que era mais importante. Hoje nós temos a facilidade de olhar para essa vida e almejar coisas materiais, né? E as coisas materiais hoje em dia estão mais fáceis do que as questões morais. Nunca foi tão difícil acessar as informações da consciência. Hoje em dia, quantas pessoas que estão super bem financeiramente, que estão super bem estabilizadas, mas que não são felizes. Porque elas estão mesmo. Hoje em dia, a nossa questão não é mais tanto material. As nossas questões, elas batem a nossa porta todos os dias, porque as nossas questões são de relacionamento. Não adianta nós conquistarmos o mundo se nós não conseguimos dar um bom lugar no nosso coração para os nossos pais, para todos os que vieram antes de nós. Bateremos a cabeça quantas vezes forem necessárias para que nós possamos acordar que naquela época dos nossos ancestrais, eles faziam para sobreviver, então eles não tinham muito tempo para pensar. Eles não tinham muita a questão do mental, sabe? Eles ficavam mais na praticidade de trabalhar, de fazer, de acontecer, de viver. Fazia-se necessário ter a vida. Hoje em dia a gente sabe que as coisas materiais não são difíceis de construir, de conquistar. Mas as coisas morais, elas dão muito trabalho. Quantas pessoas têm me procurado nessa pandemia para poder ter a claridade e um sentido para tudo que nessa vida está berrando agora, né? Mais do que nunca na pandemia, as coisas morais, as questões de dificuldades pessoais, elas se tornaram intoleráveis para a própria pessoa. Coisas que a gente poderia passar o dia a dia despercebido, fingindo que não está vendo, hoje se torna essencial, né? Hoje as pessoas querem entender o porquê das repetições de padrões, né? O porquê que a vida delas não anda, porquê que mesmo tendo tudo que é material, elas não têm paz, sabe? E isso traz uma clareza muito grande, porque se vocês têm tudo o que a matéria precisa, por que que a gente não consegue ter tranquilidade, ter paz? Porque alguém do nosso sistema foi excluído ou que nós também, nessas dinâmicas ocultas, nós também podemos estar identificados com pessoas que não foram felizes, né? E essas pessoas, por elas terem sofrido muito,
por elas terem passado por momentos de dificuldades. Nós acreditamos hoje energeticamente que nós também não merecemos ser felizes. E aí nós estamos vivendo destinos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E o tempo que urge agora está a caminho, está galopando e nós estamos perdendo tempo. Então, passamos uma vida inteira vivendo a vida dos outros, vivendo sonhos que não são os nossos. Muitas vezes nessa pandemia as pessoas falam assim, nossa, eu agora faço... Eu conheço uma pessoa que está trabalhando com artes em papel e ela sempre trabalhou empresas multinacionais, né? E ela falou que nunca se encontrou no melhor lugar do que agora trabalhando com papel. E aí você fala de crise, a crise existe para quem acredita na crise, né? Quando nós fazemos aquilo de coração, quando nós acreditamos naquilo, aquilo se torna tão grandioso, tão valoroso, que a gente nem percebe o que é crise, né? Eu tô vendo um depoimento aí, graças a Deus, muitas pessoas conseguiu ter esse tempo, né? Que às vezes a gente não tem tempo. Às vezes eu conversei com pessoas esclarecendo a respeito da constelação e ela não teve a oportunidade de se liberar energeticamente dos julgamentos que ela tinha dos pais dela. E aí um dos dois chegaram a desencarnar e não foi uma nem duas pessoas, foram muitas. E elas falaram assim, nossa, se eu tivesse feito essa constelação antes de tudo isso, aquela vez que eu te procurei, com certeza minha vida teria sido mais leve, eu teria menos culpa de não ter olhado para isso antes, né? Então, assim, ter a oportunidade de olhar as nossas questões através das constelações familiares é ter uma oportunidade única, ímpar, divina, de ressignificar tudo isso que nos embola, que nos engasga, que nos dificulta. Porque muitas vezes o que nós vivemos pode estar intimamente ligado a todos os julgamentos que nós fizemos dos nossos pais e do nosso sistema. E isso vai nos prendendo e o tempo vai passando. Quanto mais rápido nós resolvermos essas nossas questões conosco, né? Eu falo conosco porque muitas imagens, quando a gente olha nas constelações e a gente fala para a pessoa fazer reverência para os pais, fica nítido no movimento de reverência que se os bonecos pudessem movimentar, os bonecos mandariam os filhos levantar, porque eles não entendem porque os filhos estão fazendo aquilo. Então as imagens são dos filhos e não dos pais. Muitas das coisas que nós carregamos dentro de nós, os nossos pais nem sonham. Nem sonham que nós temos essas imagens. Eles nem sonham que as imagens que nós carregamos em relação a eles são tão cruéis. Quantas vezes e quantas oportunidades que eu tive de olhar no campo pessoas que não se sentiam que eram amadas pelos pais, e aquelas imagens somente eram das pessoas, e os pais nem imaginavam que aquelas imagens eram dos filhos, porque eles acreditavam que eles tinham entregue tudo, e os filhos ficaram naquele lugar de achar que os pais não foram tão bons. Isso é um alerta para nós, né? Quantas vezes lá em casa, em algumas situações, eu falo assim, Maria Fernanda, olha o julgamento que você está fazendo. Olha o julgamento que você está fazendo em relação a mim. E eu falei assim, eu sou o seu dinheiro, minha filha. Toma cuidado com as imagens que você está construindo, minha, porque eu sou a liberação da abundância para você, porque a mãe é o dinheiro. E aí,
Qual o cuidado que nós devemos ter na criação dos nossos filhos? Porque os pais, eles, sem perceberem, eles influenciam demais nos filhos, né? E as mães, principalmente, o cuidado que elas têm que ter ao falar do marido, né? Ou falar do pai da criança. Quando está separado ainda é mais perigoso, porque quando eu falo do homem, eu falo que 50% dessa criança não é bom. E essa criança cresce com dificuldades na escola, cresce com dificuldade no trabalho, no relacionamento, e eu falo assim, nossa, eu paguei boas escolas, eles fizeram bons cursos, tiveram tudo do bom e do melhor, por que não consegue um bom trabalho? Porque a mãe, mesmo que ela não verbaliza, energeticamente ela exclui o pai muitas vezes na separação. E quando ela exclui esse pai, ela não precisa verbalizar. Energeticamente, esses filhos sabem que essa mãe não tem o pai deles no coração. E aí eu costumo perguntar para as mães, qual é o maior presente que você já recebeu na vida? São os filhos, né? Então, esse homem que muitas vezes foi uma projeção de um ideal de um homem para essa mulher, muitas vezes essa projeção fez com que ele não se tornasse o marido perfeito. Mas ele, como pai, ele foi perfeito, porque ele gerou vida juntamente com essa mulher. E o mais importante, os dois resolveram nessa vida, que era dar a vida. E a vida segue destinos divinos. E aí, quando nós percebemos que esses pais foram perfeitos, e aí a gente começa a trazer a consciência para essa mãe, que esse homem é tão importante, porque se não fosse esse homem ou essa mulher, esse homem ou essa mulher não teriam os presentes que são os filhos. E quantas de nós vivemos tão plenas com os filhos que nós temos? Então, dar um bom lugar ao pai dessas crianças é dar um lugar de vida para esses filhos, porque eles ficam fortes na vida quando eles entendem que a mãe respeita e agradece profundamente a vida que esse homem deu, que são os filhos, né? Então, ter gratidão com o pai dos filhos separado ou com o pai, o marido que está casado, é dizer sim para a vida. E nas constelações familiares não existe ex. Outra bomba aí, ó. Não existe ex, né? Nas constelações, todos os nossos encontros são programados, né? Se existe algo dentro de mim que eu preciso olhar, eu acabo atraindo pessoas que vão ativar, dar o start em mim para essa cura. Então, todos os meus relacionamentos, eles sinalizavam algo a ser olhado, né? Então, não existe ex, né? Todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho, elas são de suma importância para a nossa vida. Porque, querendo ou não, os ex fizeram com que vocês chegassem ao marido que vocês estão, o parceiro que vocês estão. E aí, quando você chega para esse atual, você já não é também a mesma pessoa. E ele também não é mais do jeito que os outros eram. Então, você foi passando de fase. E aí, quando vocês não dão um bom lugar para todos os ex no seu coração, terá dificuldades de relacionar com todos os homens, porque vocês não deram o respeito e o significado daquele relacionamento. Porque só nós começamos a nos relacionar porque a gente tem algo com aquela pessoa. O que vira depois é a soma das nossas dificuldades, né? Mas a princípio houve algo que tocou um e o outro. E ao tocar um e o outro, existe algo que o outro traz e algo que o outro leva. E isso já é importante para o fortalecimento e o amadurecimento das próximas buscas. Então, quando nós não damos um bom lugar
no nosso coração para os ex, que não são ex, que são relacionamentos que nós vivemos, né? Nós teremos dificuldade de nos relacionar com os nossos futuros parceiros. Então, se vocês me ouvem, se vocês são um pouquinho espertas, começa todos os dias, mesmo esse ex que te apresentou tantas dificuldades, que trouxe tantas questões para você pensar, olhe para ele como algo ou alguém que sinaliza alguma coisa que tem no seu sistema e você não havia percebido. Então, entender as constelações familiares é entender a grandiosidade, as dificuldades que nós temos, está a todo momento batendo na nossa porta e nós não damos muitas atenções, né? E quando eu falo que cada um só é o que dá para ser, eu falo justamente que nós só somos o que nosso sistema nos trouxe até aqui e que o sistema do outro trouxe até ali. Quantas pessoas, às vezes, no atendimento de balcão de público, tratam a gente com indiferença e aí vocês pensam, cada um só é o que dá para ser, né? Se as pessoas não cumprimentam, não são gentis, não são cordiais, entendam que isso existe no sistema dela. Quando nós começamos a olhar a vida sobre essa frase, que cada um só é o que dá para ser, a vida fica leve. A vida fica de uma forma tão fácil que nós começamos a ver a vida de uma amplitude muito maior. E aí a gente não se apega aos detalhes, porque a gente não quer mais perder tempo com o que cada um é. A gente quer seguir a nossa vida, nos moldando e cortando as nossas arestas do jeito que a gente vai aprendendo no caminho. E entender que cada um só é o que dá para ser, a gente entende que tudo está certo, não existe nada errado. Que tudo cumpre desígnios e caminhos divinos e que nós somos apenas passageiros neste mundo tão rápido, né? Tão breve, e que a gente nem sabe quanto tempo nós temos, e aí a gente fica se embolando no destino daqueles que só são o que dá para ser. Quantas amizades, quantos relacionamentos, quantos trabalhos, quantas dificuldades familiares aconteceram diante das nossas exigências e expectativas que nós tínhamos diante do que nós esperávamos do outro. Na verdade, nós não estávamos esperando do outro algo que o outro poderia nos dar, mas na verdade nós estávamos buscando algo que nós sentimos que nós devemos buscar nos nossos pais e nós não temos consciência. Quando nós entendemos tudo isso que eu falei nessa live, nós começamos a caminhar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais, como que eu posso dizer a palavra, ai gente, tem hora que me falta palavras, né? De uma forma mais leve, de uma forma mais compreensível. E aí a gente começa a olhar para o outro com compaixão. E aí a gente começa a olhar que tudo que ele manifesta, tudo que ele é justamente a soma de tudo que o sistema dessa pessoa é. E muitas vezes nós idealizamos que tudo que nós aprendemos no nosso sistema, essa pessoa teve a oportunidade de aprender também no sistema dela. É se colocar no lugar do outro. E aí, nesse lugar do outro, nós olharmos e termos a tranquilidade de entendermos tudo isso que eu falei hoje. Olha, traz uma paz tão grande, eu não sei vocês aí, né? Da gente entender que tudo está certo. E aí, nós começamos a agir igual à natureza. Nós começamos a ter uma resignação e ter um entendimento e ter
A palavra que eu vou usar não é no sentido que a gente utiliza normalmente. Quando a gente entra em... Quando eu viro e falo assim, não é um conformismo no sentido barato da palavra, sabe? Mas a gente entra numa conformidade, essa é a palavra. Conformidade de entender que aquele que nos criou, ou aquela que nos criou, ou aquilo que nos criou, que é o universo, é muito mais sábio que nós. E aí a gente entende que tudo que nós estamos e temos no nosso sistema está intimamente ligado a todos os aprendizados e a todas as curas que nós precisamos. E aí a gente fica no lugar bom, porque nós, os grandes sábios da humanidade, entraram nesse lugar de paz, de entender que tudo o que acontece está sobre os desígnios e sobre uma lei. Eu vou falar aqui, aos olhos da constelação, sobre as leis do amor. E essas leis do amor, elas não aceitam exclusão. Então, essas 3 ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, elas não aceitam de jeito nenhum a exclusão. E todo o sistema, ele é ajustado através dessa lei. Então, Deus, o universo, está acima de tudo isso, do bom e do mal. Ele está lá em cima, esperando que nós nos ajustemos conforme essas leis que nós devemos equilibrar. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E quando nós nos ajustamos, nós temos a oportunidade de ter uma paz, de ter uma tranquilidade que nos conecta ao divino. E aí a gente começa a viver com mais tranquilidade, né? Com mais certezas, com menos frustrações, porque a gente entende que cada um só é o que dá para ser. Então hoje, né? Essa live saiu desse jeito, né? Na pré-live me deram a sugestão para eu falar sobre algumas questões e eu aproveitei e trouxe essa questão que cada um só é o que dá para ser, porque muitas vezes nós exigimos do outro e o outro não tem aquilo que nós procuramos e o outro não tem as vivências que nós tivemos. E aí a gente começa a entender que cada um só é o que dá para ser. Um beijo para vocês e tudo de bom.